Fazem exatamente 10 anos que Daniela Arbex, uma grande jornalista brasileira, expôs para o Brasil os maiores desastres humanos da história desse país no livro O Holocausto Brasileiro, que foi lançado em 2013 pela Geração Editorial. Olá, minhas traças, sejam bem-vindos de volta ao Leia Preta Leia, esse lugar onde a gente sempre faz resenhas muito importantes e traz livros aqui também de autores nacionais. E hoje nós vamos falar sobre um livro que é muito especial e que conta uma história muito triste, né? Que é o livro O Holocausto Brasileiro, que acaba de fazer 10 anos agora em 2023. E ele conta a história de um dos maiores desastres, uma das maiores tragédias humanas, de seres humanos causando sobre as outras, desde o final do período de escravidão do Brasil, né? E foi a Daniela Arbex que escreveu esse livro com base numa investigação que ela fez lá em Minas Gerais. E sim, esse é um vídeo que eu poderia classificar como da categoria terror no ar, mas como é uma história real tão pesada, tão complicada, eu não acho que tenha exatamente uma temática de entretenimento, é mais uma temática de exposição desse absurdo. Mas antes da gente entrar no vídeo, peço a você que se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, deixa o seu like aqui, o seu joinha, porque tracinha que é tracinha, deixa o joinha antes do vídeo começar, e também me siga nas redes sociais, @LeiaPretaLeia, tanto no Instagram quanto no TikTok, aonde vocês vão ter acesso a muito mais conteúdos do que aqui no YouTube. E para quem não sabe, o @LeiaPretaLeia também tem um site que em breve voltará a ter a loja A Toca de venda de livros, tá? E se você quiser conhecer, está em www.leiapretaleia.com.br. Todos os links desses que eu indiquei aqui estarão na descrição. Daniela Arbex, hoje eu considero uma das maiores jornalistas investigativas da história recente do Brasil, né? E ela escreveu vários livros resultantes de reportagens que ela fez nos anos 2000 e recentemente. Esse aqui foi o primeiro que ela lançou em 2013, que é o Holocausto Brasileiro. Ele foi resultado de uma grande investigação que ela fez na história da cidade de Barbacena, na história do tratamento psiquiátrico brasileiro. Foi uma série de investigações que ela fez para o jornal Tribuna de Minas, onde ela trabalhava, eu acho que trabalha até hoje, e virou um livro em 2013, mas ela também fez investigações de pessoas desaparecidas na ditadura, como é o caso do livro Cova 312, que investiga um dos rapazes que desapareceu na ditadura e depois foi encontrado suicidado, e ela investiga esse crime. Depois posso fazer um vídeo sobre isso. Ela também lançou um livro recente sobre o incêndio da Boate Kiss. Ela acompanhou as famílias dos 200 e tantos jovens que morreram no incêndio em 2015, né, 2015, durante esses 9 anos. Então ela acompanhou as famílias, ela acompanhou as investigações, ela acompanhou os julgamentos e criou, né, o livro Todo Dia, Mesma Noite, da Boate Kiss, que inclusive virou série da Netflix nesse ano, que eu recomendo que vocês assistam. Um outro livro que ela escreveu que eu tô querendo muito ler é Arrastados, que ela conta a história das pessoas, das vítimas e das famílias, das pessoas que foram arrastadas na explosão da barreira de Brumadinho em 2019. Esse livro é do ano passado, também está disponível para vocês poderem ler. Então a Daniela Arbex é essa jornalista que ela mergulha em temas muito complicados e muito complexos da história do país, de uma forma muito humanitária, de uma forma muito delicada, e a importância que ela dá é para as pessoas, são as histórias, as pessoas, os indivíduos. O Holocausto Brasileiro, ele é muito construído por meio dessas personagens históricas que ela conheceu, que ela entrevistou, e ela vai construindo a história do que aconteceu lá na cidade de Barbacena por causa disso. Do que o Holocausto Brasileiro fala, gente? Ele conta a história aterradora do complexo de hospitais Colônia na cidade de Barbacena. Se você aí tem um tempo, né, já é uma pessoa mais de 30, talvez você vai lembrar de uma personagem lá da escolinha do professor Raimundo que dizia: quando eu era criança pequena lá em Barbacena. Barbacena, ela meio que se tornou uma cidade meio piada em Minas Gerais. Eu mesmo desde pequeno ouvia dizer, porque tinha uma grande concentração de hospícios, né, de hospitais psiquiátricos, e um desses hospitais era o Hospital Colônia.
Esse hospital foi construído no início do século XX para ser um grande retiro para pessoas ricas que estavam querendo descansar de problemas emocionais, de problemas de saúde. Era um asilo, na época se chamava de asilo, que não tinha essa conotação, né, de moradia de velhos, essa conotação ruim, né? Então, o que aconteceu? Eles construíram lá um casarão bonito, porque Barbacena é um lugar frio que fica no alto, nas montanhas ali, e teoricamente o ar de Barbacena faria essas pessoas melhorarem doenças do pulmão e também doenças emocionais. E o que começou nos 30 primeiros anos, né, do século XX como um espaço para as elites, mudou totalmente no período do Estado Novo. Então, o Estado Novo começa em 1930, ditadura, Projeto Vargas, o hospital ele é tomado pelo governo e ele se torna um hospício, para onde são levadas pessoas loucas, né? Eles chamam de o trem dos loucos, o bonde dos loucos. E aí a Daniela, ela meio que mergulha no que eles chamam de os porões da loucura, ali da relação de Barbacena, e ela expõe 80 anos de abusos, assassinatos, de genocídio de mais de 60 mil pessoas que foram coladas nesse asilo. E Barbacena se tornou famosa por uma coisa muito ruim, por causa dos trens dos loucos, que depois nos anos 70 foram vinculados à ideia dos trens que os nazistas colocavam os judeus para o campo de Auschwitz. O que acontecia? Todas essas pessoas tinham problema de saúde mental, gente? Não. Mas havia uma forma de gerir o problema de saúde mental que era terrível em meados do século XX, que era eletrochoque, banho de água quente, banho de água gelada, lobotomia. Era assim que se fazia a psicoterapia até meados do século XX. Assista o filme Nise, O Coração da Loucura, que conta a história da psiquiatra e psicóloga Nise da Silveira, que é muito famosa no Brasil, que era junguiana, e ela no Hospital Pedro II, que fica aqui no Rio de Janeiro, ela reverteu totalmente o tratamento das pessoas consideradas loucas, usando a terapia ocupacional, que era o que? Usando a arte para mostrar que essas pessoas, elas só tinham um formato diferente de ser. E a Nise se especializou em pessoas que eram esquizofrênicas, né, que tinham essa coisa da síndrome de esquizofrenia. Só que o Colônia não era bem assim. Tinha, sim, algumas pessoas que tinham problema de saúde mental que a família abandonava lá. E a família abandonava e deixava ali. O Colônia praticamente não tinha médicos, ele não tinha enfermeiros formados. Quem tomava conta era policial, era gente da cidade. Eles recebiam uma caixa de comprimidos que eles não sabiam nem o que era. E pela cor eles iam dando para deixar as pessoas loucas, né, entre aspas, mais calmas. Não havia alimentação direito. Era um negócio horrível, um negócio assim... Ela entrevista enfermeiros e enfermeiras que trabalharam lá até a década de 70, gente. Porque o Colônia aconteceu isso de 1930 até praticamente 2000, né? Foram 80 anos aí, 70 anos de abusos que as pessoas sofreram. E aí eram pessoas que ou tinham problemas mentais ou eram pessoas que a sociedade queria se livrar. Então uma menina que foi violentada por o padrasto ou pelo patrão, como acontece em uma das entrevistas dela, que foi uma senhora que foi violentada pelo patrão aos 14 anos de idade, era levada para lá para ser escondida. Uma criança que talvez tivesse uma neurodivergência, que as pessoas não entendiam o comportamento, era levada para lá. Uma pessoa que era tímida era levada para lá. Uma pessoa que não se enquadrava era levada para lá. Pessoas que eram LGBTs e que a sociedade não entendia como doença, eram colocadas para lá. Então, assim, era uma percentagem muito grande de pessoas com problemas de saúde mental que não recebiam tratamento adequado e pessoas que não tinham tratamento de problemas mentais, mas que eram pessoas a serem escondidas, eram lixo da sociedade, eram misturadas nesse lugar. E havia pavilhões onde as pessoas ficavam nuas, as pessoas passavam frio, morria-se gente no inverno, porque Barbacena é uma cidade muito fria, porque as pessoas ditas loucas, elas se amontoavam para se esquentar e as pessoas que ficavam por baixo sufocavam. Não havia colchões, as pessoas elas eram enviadas para o mato para encher tecidos de palha para poder dormir. E aí, nos anos 60, aconteceu o pior dos absurdos, porque o hospital que cuidava de crianças com deficiência, era um hospital que ficava em Belo Horizonte, fechou, e essas 133 crianças foram enviadas para o Colônia. Então o hospital misturava crianças e adultos. Essas crianças, em teoria, todas tinham algum tipo de deficiência, mas quando elas são entrevistadas, você percebe que eram deficiências que são totalmente acompanháveis. Mas qual era a lição da forma de você tratar pessoas com deficiência até os anos 90? Essas pessoas elas tinham que se ajustar, porque se elas não se ajustassem, elas eram jogadas nesses hospitais e abandonadas. E o que é terrível, gente, é que muitas dessas pessoas eram deixadas lá pela família e a família não deixava contato.
a família desaparecia. Então, se essa pessoa precisava de ajuda ou ela falecia no hospital, o hospital não tinha com quem entrar em contato. Eles contam, inclusive, que haviam famílias que mudavam de cidade, não deixavam endereço. E aí o que aconteceu? O hospital criou um cemitério do lado, onde eu colocava centenas e centenas de corpos. Esse cemitério, ao longo dos anos, ficou num nível que o solo não conseguia absorver os corpos ali, e aí ele teve que ser fechado, porque essas pessoas, gente, eram enterradas em covas rasas e coletivas, não havia caixão, para você ver o nível de precariedade. Então era assim, a gente está falando do Holocausto brasileiro de uma história de abandono, de quando o governo e a sociedade conservadora brasileira simplesmente fechou os olhos para o abuso que estava acontecendo por mais de 60 mil pessoas. Na verdade, 60 mil pessoas não, 60 mil pessoas foram as pessoas que morreram no Colônia, só. Houve centenas de milhares de pessoas que foram internadas. A Daniela conseguiu entrevistas com várias delas, e vem gente, por exemplo, tem um senhor que ela entrevista, para mim foi uma das histórias mais tristes, que o pai internou a mãe dele. A mulher não tinha problema de saúde mental nenhum, mas como ela queria divorciar, ele interna ela e conta pro filho que ela tinha fugido, e depois de idoso que o cara vai descobrir que o pai fez isso com a mãe. Gente, é um absurdo, é um absurdo. E aí em 2016, se eu não me engano, 2014, eles criaram um documentário, o Holocausto Brasileiro, que tá disponível no YouTube, vou colocar aqui o link para vocês assistirem, que mostra as entrevistas com os sobreviventes. A própria Daniela Arbex dá seu depoimento, e eles entrevistam jornalistas que estiveram no Colônia antes da Daniela, porque, por incrível que pareça, jornais como o Cruzeiro estiveram no Colônia nos anos 70, expuseram o problema. Houve até um diretor de cinema que criou um filme chamado, não sei se são Os Porões da Loucura, mas que eu assisti, também vou colocar aqui, é um curta de 30 minutos. Então houve momentos em que jornalistas entraram no hospital, no meio da ditadura, para expor aquela situação. A Daniela vai atrás, ela entrevista esses jornalistas, e mesmo assim, tanto o Estado brasileiro como a sociedade brasileira como um todo virou as costas. E um desses jornalistas traz para mim um dos dados que é mais aterradores. Qual é a maior percentagem de pessoas que foi internada no Colônia? Pessoas pretas, gente. Pessoas pretas e pessoas pardas. As fotos dos jornalistas mostram isso. A maior parte das crianças e a maior parte dos adultos que foram internados no Colônia eram consideradas pessoas indesejáveis, eram pessoas negras e pessoas pardas. Então, além de ser um genocídio, né, que faz todo sentido, porque genocídio é uma morte coletiva de um tipo específico de população, que eram esses indesejáveis, também é um crime de racismo estrutural e de misoginia, porque um monte de mulheres que tinham sido internadas lá eram mulheres que não estavam de acordo com o que a sociedade concebia. E essas pessoas não foram enviadas para o Colônia para receber tratamento, elas foram enviadas para sobreviver um pouco, dar uma sobrevida para elas e ficarem ali escondidas até o momento que elas morressem, e aí o corpo delas era jogado nesse cemitério coletivo, da mesma forma que os alemães fizeram com os judeus nos campos de extermínio na Alemanha nos anos 30. E eu vou dar o seguinte aviso para você: se você é uma pessoa sensível, se você se comove com facilidade, se você não tem estômago, não leia o livro e não assista o documentário, porque as imagens são muito, muito fortes, os vídeos são muito fortes. Você pensa assim, ah, mas o Colônia foi feito isso porque eles não tinham recurso, eles estavam ajudando essas pessoas, não estavam não. Sabe por quê? Porque tinha um grande comércio de cadáveres. Todos esses cadáveres que não eram reclamados pelas famílias, que era a maioria, eram vendidos para os hospitais universitários da região de Belo Horizonte e de outros lugares do Brasil. Então eles faziam dinheiro, sim, com essas pessoas que estavam lá. No final dos anos 70 para os anos 80, houve uma reforma psiquiátrica, o Colônia passou por uma modificação, e aí os enfermeiros, as enfermeiras que trabalhavam lá sem nenhum tipo de formação, foram se formar, foram aprender como lidar com essas pessoas, e hoje o Colônia e os hospitais lá da região de Barbacena criaram outro formato de tratamento, que são essas casas onde a pessoa vai aprender a lidar, ter uma vida comum, né? Porque não é a pessoa que tem que, com problemas mentais ou deficiência, que tem que se ajustar ao mundo, não. O mundo é que tem que se ajustar a elas. A gente, é isso que é acessibilidade, né? A gente tem que dar acesso a todos os tipos de pessoas. Então eles pegam sobreviventes, que não tem, infelizmente, muito mais do que 200 sobreviventes do Colônia, tá?
e eles ajudam essas pessoas a se integrarem na sociedade, ter uma vida um pouquinho mais saudável. E a gente vê que teve uma reforma e tal, mas hoje em dia de vez em quando aparece algum tipo de exposição aí de absurdos que ainda fazem hospitais psiquiátricos no Brasil, como é o caso, por exemplo, das comunidades terapêuticas aí, que teve uma exposição de como é que tem essas comunidades que pegam pessoas que são adictas em droga, e é abuso, e é assédio, e é violência física, e é violência sexual, enfim. A história do Brasil em tratar as pessoas loucas, né, as pessoas com problemas mentais, doenças mentais, ela é terrível, né? Então é uma coisa que dá muita vergonha, mas ao mesmo tempo que a gente tem que se lembrar e agradecer a uma existência de uma pessoa como Daniela Arbex, que se preocupa, inclusive, de entrevistar pessoas que eram consideradas indesejáveis, esquecíveis e tal. Então recomendo que você leia o livro e que você assista o documentário completo, que vai estar aqui no link. E que você também veja a reportagem dos outros jornalistas que fizeram isso nos anos 70, e não vamos deixar essa memória terrível esquecer, porque é só levantando a história que a gente não deixa acontecer. É isso tudo que eu tinha pra vocês hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, compre o livro da Daniela Arbex, eu vou botar o link aqui e vou colocar o link dos outros livros dela. E queria pedir aí pra gente, para as editoras, fazer uma parceria para eu poder fazer um vídeo sobre o Todo Dia Mesma Noite e o Arrastados. Recomendo, inclusive, que vocês assistam o documentário. Caso você tenha gostado desse vídeo e você queira conhecer mais sobre o Leia Preta Leia, por favor, nos siga nas redes sociais em @LeiaPretaLeia, no Instagram e no TikTok. Lá tem esses e mais conteúdos complementares sobre literatura e cinema. Temos, inclusive, dicas de filme todas as quintas-feiras. Na maioria das quintas-feiras, não vamos mentir. Também conheçam o nosso site leiapretaleia.com.br, onde em breve estaremos de volta com a nossa loja, o nosso sebo de livros A Toca. E se inscreva nesse canal caso não tenha inscrito, deixa o like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Era isso que eu tinha para vocês hoje. Beijos e até o próximo vídeo.